Fala, meus amigos, estamos começando aqui o segundo vídeo de hoje, tá? E nesse vídeo de hoje, nesse segundo vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma bomba aí que a Polícia Federal soltou, tá? Dizendo que os bolsonaristas, tinha um grupo de bolsonaristas que queriam matar o Alexandre de Moraes. Chegaram a fazer referência a isso e esses bandidos foram descobertos ali a partir da investigação da BIM Paralela, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí então no vídeo de hoje, porque realmente é mais um escândalo envolvendo o Bolsonaro. Falamos disso aqui ontem, né? Ontem ou anteontem, eu falei sobre isso aqui, sobre essa questão do Bolsonaro ser preso ou não, e aí citei aqui essa questão das joias, que me parece ser, enfim, uma causa menor para prender ele, né? Porque, não que não seja crime, evidentemente que é crime, mas se ele for ou fosse, né, preso só pelas joias, isso ia gerar uma certa... Enfim, isso ia gerar um certo apagamento das causas mais relevantes para a gente combater o Bolsonaro e combater o que ele representa aqui no Brasil, tá? Que enfim, parte disso que a gente tem que combater está aqui muito bem explícito, né? Nessa descoberta aqui da Polícia Federal. Vamos falar um pouquinho então sobre isso aí, que é uma ameaça de morte aí ao Alexandre de Moraes, tá? Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, furar esse bloqueio criminoso que eu sigo vivendo aqui, a gente conversa a respeito, tá? E, enfim, fala sobre o livro. Para além disso, estou com meu romance na editora também para tentar publicar e assim que ficar pronto, e se não sabotarem, eu aviso vocês aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Já vale só um parêntese aqui, né? Que eu tenho feito várias reflexões aqui falando sobre as aproximações, muitas vezes obscuras, entre a extrema-direita conservadora e a extrema-direita neoliberal, né? E muita gente acha isso estranho, porque isso praticamente não se debate no Brasil, né? Mas na minha visão, existe nitidamente um extremismo branco nos neoliberais que fica toda hora escamoteado do debate. Quando não é escamoteado pela própria direita, é muitas vezes mal percebido pela esquerda quando ela acha, quando ela acredita, quando ela, enfim, vislumbra que o extremismo da direita está nos conservadores. E muitas vezes não está, né? Lembremos que o Paulo Guedes foi o ministro do Bolsonaro, certo? Um neoliberal e alguém cuja agenda gerou exatamente enfim, a piora da economia brasileira, a piora do emprego, a piora da renda, a piora dos índices de fome, etc e tal, tá? E para além disso, existe ainda um adendo aqui antes, né, da gente passar para a informação específica aqui, né, da notícia, que o Bolsonaro, e não é à toa que muita gente aí tem usado uma expressão até engraçada para poder referir o Bolsonaro e sua turminha, né, que é a familícia, né, que é a família dos milicianos, porque é isso, né? E por que essa conexão é bem interessante para poder fazer essa conexão entre o extremismo da direita neoliberal e o extremismo da direita conservadora? Porque nitidamente as milícias são um fenômeno neoliberal. Eu já falei disso aqui também em outros vídeos aí. As milícias são um fenômeno neoliberal, ou seja, Estado mínimo, desregulação completa, e você joga na mão do mercado, né? Que é o quê? Essa gente que chega com arma e não tem Estado aqui, então quem manda é a gente. A milícia é um fenômeno neoliberal, talvez o fenômeno mais neoliberal que a gente tem, né? Quando eles dizem que tem ojeriza do Estado, né? Como o Rodrigo Constantino já disse aí, o miliciano também tem ojeriza, odeia o Estado. Acho o Estado horrível, por quê? Porque se o Estado funcionar ali, ele não tem espaço para ele, né? Se tiver educação pública de qualidade, saúde pública, investimento em segurança de fato, infraestrutura, etc e tal, os milicianos perdem espaço, né? Então o Estado mínimo para eles é uma maravilha, né? Então vamos lá. E aí esse comportamento que vocês vão ver descrito aqui é um comportamento de miliciano, um comportamento de gente que, né, enfim, são bandidos, né? Matéria da Folha de São Paulo, tá? Do dia 11 agora de julho, investigados por a BIM Paralela discutiram tiro na cabeça de Moraes, diz Polícia Federal, tá? E aí vamos continuar aqui porque tem uma notícia também da revista Fórum que faz a conexão dessa notícia, né, dessa manchete da Folha de São Paulo, com a questão da BIM Paralela, né, que foi no interior dessa investigação que descobriram isso aqui. Então eles dizem o seguinte, a matéria aqui, manchete da revista Fórum: agente da BIM Paralela
de Bolsonaro falaram em dar tiro na cabeça de Alexandre de Moraes. Então o texto diz o seguinte aqui, vamos lá. A existência da tal ABIN paralela não é novidade, e suas operações à margem da lei e das instituições de Estado já eram bem conhecidas. E aí vale mais esse parênteses, isso aqui também é típico de quem não tem nenhum vínculo com o Estado no que ele representa de avanço, desenvolvimento, geração de bem-estar para a população, geração de melhoria de serviços, geração de ganhos para a maioria. Quer dizer, né, essa gente não está nem aí para isso. O Estado, para eles, ele sim, aquilo que o Milei, né, referia lá para ficar conectando com a esquerda da América Latina, de maneira idiota, alienada, mas na verdade quem funciona assim é a direita, que é o poder pelo poder em si. Quando você pega o Estado e faz uma ABIN paralela para poder ficar monitorando opositores, é porque você quer manter o poder pelo poder, não tem projeto nenhum, é só manter o poder, né? Então, enfim, são essas contradições que ao mesmo tempo são inacreditavelmente idiotas e ao mesmo tempo são uma delícia artística, no sentido de que, enfim, estão aí o tempo todo mostrando pra gente, para quem quiser enxergar, essa obra de arte escancarada que é o bolsonarismo e esses extremistas conservadores que, não tendo a sagacidade, ainda que tosca, né, porquanto ligada a uma ausência de projeto, mas a sagacidade dos neoliberais, que não discutem essas questões em público, eles estão aí o tempo todo vomitando essas besteiras que mostram o tempo todo quem é a direita de fato na América Latina, né? Continuando aqui a matéria da revista Fórum. No entanto, né, ainda que a ABIN paralela seja conhecida de todo mundo, a operação da Polícia Federal desta quinta-feira para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra acusados de terem feito parte da famigerada ABIN paralela serviu para tornar público também, por meio da retirada do sigilo judicial do processo, outros episódios atribuídos à organização criminosa, né, ligada ao Bolsonaro, né? Um deles, em especial, assustou os investigadores. Então ele diz aqui, a revista Fórum, né? Olha só isso. 2 agentes do esquema clandestino que foram presos pela Polícia Federal esta manhã e que respondiam diretamente ao então chefe da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência Verdadeira, a ABIN Verdadeira, né? O hoje deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, os policiais Marcelo Araújo Bormevetti e Giancarlo Gomes Rodrigues discutiram sobre dar um tiro na cabeça do ministro Alexandre de Moraes do STF, né? Inclusive um desses vermes até é meu xará, infelizmente, né? E, bom, enfim, então, e esse Alexandre Ramagem parece que ele é aí pré-candidato aqui, né, a prefeito do Rio de Janeiro nas próximas eleições aí. Então, quer dizer, tem que ver isso aí também, porque né, não só se for provado isso aqui, tem que ser preso, tem que ser julgado, etc e tal, tem que ser julgado, tem que ser preso, né, na ordem aí, e, enfim, mas retirado da campanha, que não pode ter uma figura dessa aqui como candidato a prefeito. E, ao mesmo tempo, é preciso que a população entenda também quais são as vinculações ideológicas dessa gente, porque vai entrar outro ali do PL, é da mesma laia, não tem diferença. Pode não ter cometido nenhum crime de violência, etc e tal, mas a agenda desprogramática é a mesma, certo? Enfim, e aí, para finalizar, o pessoal aqui da revista Fórum diz também o seguinte: um dos arapongas a serviço de Bolsonaro diz sobre o magistrado do Supremo, né, o Alexandre de Moraes, o seguinte, abre aspas, esse careca está merecendo algo a mais, fecha aspas, né? A resposta que ele ouve do outro agente ilegal é de assustar. O cara responde, só fuzil 7.62, headshot, fecha aspas. Headshot seria o quê, né? Tiro na cabeça, tá? Enfim, e aí uma matéria também aqui da página Burguesia Fed, que fala também sobre isso e faz aqui um comentário além aqui, né? Diz, policiais que sabiam do plano de golpe para manter Bolsonaro no poder são presos pela Polícia Federal. E aí eles dizem, falta só o Jair, né? Quer dizer, esses policiais que estavam ali discutindo a possibilidade até de assassinar o presidente do STF, né? Olha o nível de absurdo que a gente está vivendo, né? E são figuras que sabiam também dos planos golpistas do Bolsonaro para quê?
para fazer... Por que o Bolsonaro tentou dar o golpe aqui, arquitetou reunião golpista, arquitetou reunião com o embaixador para poder tentar, enfim, né, vender uma ideia de que as eleições aqui são fraudulentas? Por que ele fez essa lambança generalizada? Porque ele sim, Bolsonaro, ele sim, Paulo Guedes, essas figuras estão no poder pelo poder. Paulo Guedes, né, quem estuda um pouquinho sabe, tem dinheiro em paraíso fiscal, enfim, é uma figura que, já, né, naquela reunião ministerial absurda, lá de baixíssimo nível, vomitou que porque a gente jogou uma bomba no bolso dos servidores, não sei quantos anos sem aumento. Quer dizer, essa gente só está ali para manter o poder na própria mão e ganhar dinheiro com isso momentaneamente, mais nada, né? Enfim, então o poder pelo poder, que é a expressãozinha que o Milei usou de maneira ingênua e alienada lá, é uma expressão que serve para a direita e não para a esquerda aqui na América Latina. Tá? Talvez o poder pelo poder possa ser algo que a gente possa, inclusive, conectar de repente com o Kim Jong-un. Né? Beleza, até isso aí faz sentido. Agora, até e ao mesmo tempo com o cara da Arábia Saudita também, né? Porque o cara da Arábia Saudita, aquela mesma família lá do Abdulaziz, né, tá lá há quase 100 anos no poder, né? É o poder pelo poder, né? Então, enfim, são de direita. Então, quer dizer, né, o mundo é muito mais complexo do que os dois neurônios ali do Milei têm capacidade de enxergar, né? E aí o pessoal aqui do Burguesia Fed repete aqui as informações, né, que em troca de conversas entre dois investigados na ABIN paralela em dezembro de 2022, um deles chega a questionar se o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha assinado a minuta de golpe. Né? Ele assinou a minuta de golpe? Será que ele assinou e tal? O policial federal Marcelo de Araújo Bormevete perguntou ao subordinado Giancarlo Gomes Rodrigues, militar do Exército Brasileiro, se Bolsonaro teria assinado a porra do decreto de intervenção. Né? O diálogo consta no processo que investiga a atuação ilegal da ABIN paralela do Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, quebrou o sigilo dos autos nesta quinta-feira, dia 11/7. E essa ideia de ABIN paralela, ela também remete, para a gente refletir, inclusive para que isso sirva também de reflexão para, enfim, né, para desenhar as múltiplas diferenças entre esquerda e direita na América Latina e no mundo de maneira geral. Essa ideiazinha de ABIN paralela remete, por exemplo, ao monitoramento que o Obama, que o governo dos Estados Unidos, né, que a NSA fez de vários governos pelo mundo. Eles são de direita, né, e estão monitorando através de crime, através de sabotagem, e estão monitorando presidentes de outros países, quer dizer. Né? E o Milei acredita que o problema é o socialismo da América Latina, né? Coitado. Né? Enfim, e ainda em relação a esse ponto da ABIN paralela, etc. e tal, também vale citar o caso do Julian Assange, né? Já fiz vídeo sobre isso recentemente aqui, que acabou de ser libertado aí pela justiça lá internacional e tudo mais, e assinou um acordo lá, teve que abrir mão de uma certa parte ali da sua verdade lá para poder, não ser extraditado para os Estados Unidos e passar uma prisão perpétua lá. Por quê? Porque fez uma divulgação de documentos que interessam para o público, que realmente interessam, que não é a vida privada de ninguém, que não é fofoquinha, que não é babaquice, que não é infantilismo e que não e que também não é exposição de dados privados ou de dados ali até confidenciais de governos, mas dados que geram eventualmente um ganho para a população. São crimes cometidos pelo governo dos Estados Unidos, crimes cometidos por agentes públicos brasileiros, porque ele fez denúncia também do José Serra, né, prometendo a Petrobras para Chevron. Então, quer dizer, e uma figura como o Julian Assange foi perseguido durante 10 anos aí, enquanto que o Milei está lá dizendo que o problema é a esquerda, né, e a direita fazendo esse tipo de lambança aqui toda hora, o tempo todo. Né? Então, pessoal, e aí para finalizar, tá o último ponto aqui, para a gente finalizar o vídeo, que esse vídeo aqui vai ser mais curto, tá? Notícia da Carta Capital, tá? Que aí faz uma conexão entre as duas situações, né? Dessa ameaça de morte aí ao Alexandre de Moraes e do caso, né? Enfim, do caso policial ali, da investigação policial da ABIN paralela, tá? Eles dizem o seguinte: a Carta Capital: investigações da Polícia Federal sobre a ABIN paralela podem agravar a situação de Jair Bolsonaro e militares de alta patente. E aí eles dizem o seguinte:
A operação deflagrada nesta quinta-feira, dia 11, pela Polícia Federal na investigação sobre o suposto esquema de monitoramento ilegal por meio da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, tem o potencial de deteriorar a situação de Jair Bolsonaro, do PL, e de militares de alta patente. Tem general envolvido, enfim, um negócio inacreditável, né? Na Bolívia acabou de acontecer uma tentativa de golpe, não brincaram duas vezes, está preso e acabou, né? Saiu de lá preso no mesmo instante. Então, enfim, a gente está aqui aturando o Bolsonaro já tem 1 ano e meio, né? E ele não está preso ainda, por isso, né? Ele não tem que estar preso só por joia, ou enfim, tem que especialmente por isso, para que isso sirva de exemplo, para a gente poder, inclusive, manter uma reflexão no Brasil no sentido de deslocar o modus operandi golpista histórico das Forças Armadas brasileiras, né? Esse é um momento importantíssimo para a gente poder manter essa discussão e assim, estender essa discussão até isso se transformar em algo, enfim, que seja um resto histórico, mas continuar discutindo, porque também, como eu já disse aqui, os grandes diretores de cinema, enfim, os grandes escritores, os grandes, pensadores, eles estão o tempo todo publicando coisas a esse respeito, ao nazismo, por exemplo, para que não volte. E porque eles sabem, né, que isso volta. E assim tem que ser feito em relação aos próprios excessos da religião também, que a Europa faz isso, né? Os países com mais ateus no mundo estão por ali, estão pela Ásia, né? Por quê? Porque essas questões são discutidas, são levadas a sério e não jogadas para baixo do tapete, que aqui no Brasil a gente tenta fazer, enfim, né, a questão lá da Comissão da Verdade e outras coisas importantes aqui, e esse debate é quase que totalmente subsumido ali, praticamente ninguém, não se faz uma novelização disso, que é o que deveria ser feito, né, no bom sentido do termo, né? E uma coisa sistemática para que isso realmente seja transformado em algo do passado, que a gente possa, enfim, apenas fazer o trabalho de contenção para que não volte e tudo mais, né? E esse perigo ele existe no Brasil hoje, ele está aqui presente, o Bolsonaro representa isso, esses milicianos, todos milicianos que são conservadores, são neoliberais, são bandidos, eles representam esse risco sistemático que a gente vive no Brasil, tá? E aí, enfim, para finalizar aqui, tá, a matéria da Carta Capital e a gente terminar o vídeo, a Polícia Federal pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o compartilhamento de provas produzidas em outras 3 investigações que se converteram em uma dor de cabeça para Bolsonaro: os inquéritos das fake news, dos atos antidemocráticos e das milícias digitais. Moraes acolheu a solicitação. Então tem um combo de crimes aí do Bolsonaro, né? Então, inquérito das fake news, ato antidemocrático, milícia digital, a questão das joias, agora essa questão também aí, né, desse complô armado aí que tinha até uma conexão com a BIM paralela, enfim, ameaça de morte ao Alexandre de Moraes, enfim, né? E se for cavucar, vai achar mais, porque... E outra, né? Existem coisas que a gente já sabe aí, que já saíram até do debate público, mas que são tão bizarras quanto, como as movimentações que ele fez com a Polícia Federal para poder, né, que inclusive geraram a prisão ali de um desses capachinhos dele lá, enfim. É um negócio assim, né? É um caminhão de crimes, né? E aí, o último parágrafo, eles dizem: os investigadores apontam uma conexão entre os procedimentos. Segundo a Polícia Federal, as ações clandestinas da ABIN paralela situam-se potencialmente, abre aspas, no nexo causal dos delitos que culminaram na tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Fecha aspas. Esqueci de citar aqui também no combo, né, de crimes, a destruição do Congresso Nacional, a destruição do Palácio do Planalto e a destruição do STF pelos bolsominions. Aqueles ali são os mais ingênuos, são os idiotas que... Não dá nem para chamar de ingênuos, né? São idiotas raivosos que compraram essa lógica aí, porque ameaçar o Alexandre de Moraes de morte e destruir o Congresso Nacional tem um paralelo isso aí, evidente, né? Isso é o resultante de uma retórica de violência sistemática e de uma retórica mais do que de violência, né? E aí isso finaliza aqui a reflexão, porque para além de entender a retórica da violência estrito sensu disso, é preciso a gente entender as articulações subterrâneas disso. Essa violência direta que os bolsonaristas representam, né, ou seja, de destruir o Congresso Nacional, destruir o Estado, defender que o Estado tem que ser mínimo e ao mesmo tempo ameaçar o Alexandre de Moraes de morte,
elas são resultado de décadas de destruição do debate público, de vilanização da política, vilanização do Estado, mentiras sistemáticas sobre o valor do Estado, e uma série, isso vai gerando isso aí, no limite, né, essas pessoas vão ficando raivosas contra algo que não sabem nem o que é, e aí isso gera o quê? Gera no limite violência, às vezes até assassinato, né? E um evento inacreditavelmente bizarro que foi aquela bosta que eles fizeram lá no Congresso Nacional, que ao mesmo tempo, a partir de uma outra perspectiva, a gente pode entender sob um viés de uma abertura artística gigantesca para a gente refletir aí, décadas, tá? Mesmo que a gente consiga superar isso, porque é discutir para que não volte, tá? E aí eles finalizam dizendo que, além disso, a última frase, tá? Além disso, o relatório em que a Polícia Federal indiciou o ex-presidente por 3 crimes no caso das joias sauditas menciona 5 vezes uma tentativa de golpe de Estado. Ou seja, tudo isso está articulado, né? E essa questão das joias do Bolsonaro, né, que ele recebeu nitidamente como um presente por ter vendido a refinaria lá da Bahia, se não me engano, para os árabes pela metade do preço, é mais um absurdo inacreditável e que denota ao mesmo tempo essa completa desconexão da direita com o Estado, da direita com a política, da direita com o Brasil. Beleza, pessoal? Então é isso. Se realmente houve essa ameaça de morte aí, essas pessoas têm que ser, enfim, investigadas, julgadas e presas, né? Com o devido processo legal, com o devido contraditório, que muita gente não entende a necessidade disso. Mas tem que ter, mesmo um criminoso desse, tem que ter um contraditório, porque é assim que a gente mantém a civilidade que muita gente da direita brasileira não conhece. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo do canal aí. Grande abraço, tamo junto. Fui.